Olá, tudo bem com vocês? Essa daqui é minha gatinha Félix. Eu criei um quadro e esse quadro ele se chama Conversas e Reflexões. São conversas que eu tenho com as pessoas, ouço muitas pessoas e depois eu fico refletindo sobre elas. Então, eu acho que essas reflexões que eu tiro dessas conversas é interessante para compartilhar aqui no canal. Então, uma das conversas que eu tive esses dias com uma pessoa, ela disse o seguinte: por que as pessoas se afastam da gente? Porque eu vejo que elas usam a gente e depois meio que joga fora como um copo descartável. E eu fiquei refletindo sobre essa fala e fui conversando com ela sobre essas questões. Eu disse para ela o seguinte: não é que as pessoas fazem da gente copo descartável, que usa e se joga fora. O que acontece? As pessoas se conectam umas com as outras por algum tipo de interesse, seja um hobby, seja entretenimento, seja criação de filhos, seja questão de alimentação, seja trabalho, estudo, seja qualquer outro tipo de interesse em comum. Então o que acontece? Nós somos seres que estamos em constante evolução. Então, as pessoas que nós nos conectamos num determinado momento, pode ser que elas não vão estar conectadas conosco num outro momento. E isso é normal. Por que é normal? Porque todos nós estamos aqui na Terra com o propósito de evoluir, de crescer, de amadurecer, de expandir a consciência. Só que todos vamos chegar a esse processo de expansão de consciência. Mas cada um tem o seu tempo, uns mais lentos, outros mais rápidos que os outros. E então, com isso, nós podemos estar na mesma vibração energética de uma pessoa que nós temos um determinado interesse, num determinado momento. Mas em outro momento, nós podemos nos elevar, nos diferenciar, não ter mais aquele mesmo gosto, ou outra pessoa também. Entretenimento, por exemplo, eu posso hoje gostar de futebol, não gosto, tá, gente? Mas assim, pode ser que eu goste de futebol. Amanhã eu tenho outro tipo de interesse e posso não mais gostar de futebol. E tá tudo bem, sabe? Isso pra tudo. Pessoas que têm em comum criação de filhos. Uma hora esses filhos vão crescer e vão seguir suas vidas. Então, essa conexão que une as pessoas pode não existir mais à frente. Ou pode existir, né? Não sei. Mas são conexões que acontecem por interesses incomuns. E à medida que nós vamos evoluindo, esses interesses incomuns vão se distanciando. E tá tudo bem. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal que fala sobre assuntos correlacionados a isso. Um é sobre um casal que se separou após 15 anos juntos e que até então eles se davam bem, de repente passaram a não se dar bem. Então, por que esse processo de separação aconteceu? O que aconteceu para que eles se distanciassem tanto a ponto de se separar? Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse outro vídeo, né, que é bem interessante. O outro vídeo é um vídeo sobre lei de atração e ela fala o seguinte, que são os semelhantes que se atraem e não os opostos. Também tá consoante com esse assunto. Então, também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser ver, achar interessante, pode clicar lá para ver depois que terminar de assistir esse vídeo, tá bom, gente? Vamos lá. O meu caso, por exemplo, eu vejo o seguinte, eu fui criada para ter possibilidades de expansão de consciência mais rápido. Por quê? O meu pai, pra você ter uma ideia, meu pai era do Espírito Santo, vivia como caixeiro viajante, conheceu o Brasil inteiro, conheceu minha mãe no Acre, casaram e foram pro Sul, nem pro Acre, nem pro Espírito Santo, foram pro Sul. Eu fui gerada lá, em Caxias do Sul, e nasci em Linhares, Espírito Santo. E de lá, dos meus 0 aos meus 20 anos, eu morei em 5 estados diferentes, em 20 cidades, pensa. Eu não sei quantas pessoas eu tive contato, eu não sei quantas escolas eu estudei. Essa situação de eu morar em 5 estados diferentes, em 20 cidades, ter estudado em diversas escolas, isso fez com que eu não criasse apego a nada e nem ninguém. Então, isso me propiciou ter uma expansão de consciência maior. Por quê? Eu não me apego a pessoas, a coisas, eu não me apego a doutrinas, porque eu tô em constante evolução, eu quero estar em constante evolução, eu quero aprender, eu tenho gosto por aprender. Então, junto com isso, tenho o gosto da leitura, que eu também absorvi dos meus pais, os dois sempre leram muitos, e eu também, desde cedo, lia os clássicos, eu li todos da literatura, e aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui tendo outros tipos de leitura, sempre gostei de psicologia, sempre li os livros, eu li uns 30 livros do Augusto Cury, pra você ter uma ideia. Nasci e fui criada dentro do sistema religioso, dos 0 aos 18 no sistema religioso, na Testemunha de Jeová. Quando eu fiz 18 anos, eu fiquei meio ateia. Então, eu não acreditava em nada, eu queria era curtir o que eu nunca curti na vida, dos 18 aos 25. Dos 25 aos 40, eu me conectei
conectei à religião, eu segui batista. Então me envolvi com aquilo tudo, dava aula em PD, ministério de teatro, ajudava no ministério infantil, enfim, eu fazia muita coisa. Eu tenho uma amiga que convive comigo já há quase 30 anos, e aí ela fala assim, Di, você é igual a música do Raul Seixas, você é uma verdadeira metamorfose ambulante, sabe aquela música do Raul Seixas? Eu quero ser uma metamorfose ambulante, eu quero ser uma metamorfose ambulante. Então ela me identifica com isso. É mais ou menos por ela, fala, Di, você é uma camaleoa, você não muda só de cabelo, porque eu adoro mudar de cabelo. Loura, ruiva, corte comprido, longo, com franja sem franja, com luzes sem luzes. Eu gosto dessa mudança. E essa mudança, ela não reflete só no exterior, ela também reflete no meu interior. A partir do sistema religioso, eu estudei muito a Bíblia. Da Bíblia, eu fui estudar o sistema religioso como um todo. Fui estudar o catolicismo, a sua vertente, que são os evangélicos. Fui estudar islamismo, fui estudar maçonaria, comunismo, geopolítica. Todos esses assuntos sempre me interessaram. Então, por estudar, por ler muito isso, a minha mente vai mudando. Então, lá atrás, eu nasci dentro do sistema de Jeová, fiquei meio ateia, fui para o sistema religioso de novo. Do sistema religioso, com todos esses estudos que eu fiz, eu cheguei à conclusão que o sistema religioso não era interessante para mim. Então, eu saí. Ao sair, eu fui ter outros tipos de estudos. Fui estudar física quântica, metafísica da saúde, psicanálise, leis universais. Então, todos esses assuntos são assuntos que me atraíram. E a partir daí, fui estudar também o espiritismo de Allan Kardec. A partir desses estudos, eu tive respostas que até então eu não tinha, através do sistema religioso, com os líderes religiosos. E então, eu passei a ter uma outra mentalidade. E essa outra mentalidade me afastou do sistema religioso e, consequentemente, das pessoas inseridas no sistema religioso, de uma forma geral. Briguei com elas? Fui esfregar a minha verdade na cara delas? Não. Simplesmente, a minha vibração energética é uma e a delas é outra. E tá tudo certo. Cada um vai expandir sua mente no seu tempo. A diferença é, uns vão buscar mais, outros menos. Mas é certo que uma hora ou outra todos vão atingir os mesmos resultados de expansão de consciência. Uma outra coisa que eu sempre tive desde criança é o sexto sentido aguçado. Sempre tive o sexto sentido aguçado. Então isso também contribuiu e muito para o meu processo de expansão de consciência. Por quê? Dentro desse contexto todo, o processo de expansão de consciência é mais acelerado em vista das outras pessoas. Primeiro porque eu quero isso para mim. Eu quero conhecimento. Eu sempre falei, eu quero a verdade das coisas. Só que as verdades, dói a verdade. Quando você vai estudar todo esse conjunto de coisas que eu estudei e você bate de frente com tudo que você aprendeu, você precisa quebrar paradigmas. Paradigmas de todo um sistema, de todas gerações. O sistema religioso, por exemplo, tudo que você foi ensinado, você chega num ponto que você fala, oi, tá errado? Então, você tem que ter estômago para aceitar que você foi enganado a vida inteira. Então, isso tudo faz com que eu tenha um processo evolutivo mais acelerado e, de fato, vai me distanciar de um punhado de gente. Tá tudo bem. Briguei com elas? Não, simplesmente não me conecto mais com elas e nem elas comigo. Não tem vibe, sabe? Não tem vibe. E tá tudo certo. Então, não é porque as pessoas te usam e jogam no lixo. Não, elas evoluem. Ou você tá evoluindo e não se conecta mais com ela. Tá tudo bem. Outras pessoas surgirão ao longo da sua jornada que vai também contribuir. Cada um de nós, ao longo da nossa jornada, a gente deixa um pouco de nós no outro e o outro deixa um pouco deles em nós. Isso faz parte das nossas interconexões para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução como ser humano. No frigir dos ovos, a vida que segue. E tá tudo bem. Não tem problema. Colhe o que é bom do outro e deixa o que é bom de você nelas. E tá tudo bem. E até mesmo as pessoas que fizeram alguma coisa ruim pra você, ressignifica. Pega aquilo lá, não fica na sofrência. Como eu sofro, que fulano fez isso, deixou de fazer. Dói. Não, ressignifica. Fala, beleza, o que eu tenho que aprender disso? Quem lá na frente eu vou poder ajudar? Esse problema que eu tô passando hoje não é pra sempre? Vai resolver? Essa situação difícil que eu tô enfrentando com essa pessoa vai se resolver? O que eu vou aprender? Quem eu vou poder ensinar? Tá tudo certo. Segue a vida, sabe? Eu tô com hoje 46 anos, agora em junho vou fazer 47. Eu quero viver até os 100 anos ou mais, com saúde, com vitalidade, com consciência expandida, porque eu tenho uma missão de vida. Minha missão de vida é contribuir para o processo de expansão da consciência das pessoas, é contribuir para que elas aprendam auto-amor, auto-valorização, auto-respeito, auto-responsabilidade. Essa é a minha missão de vida nessa terra. E eu quero contribuir para que mais e mais pessoas tenham essa
melhoria na sua vida, tenha essa evolução, essa transformação para melhor. Eu quero deixar o meu legado nessa terra, de um legado de que foi impactante na vida das pessoas, transformando as vidas delas. Então, eu tenho a minha missão. E para eu ter essa missão, eu preciso expandir minha mente. Para expandir minha mente, pessoas precisam ficar para trás. Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque se você continuar conectada com pessoas que não estão na mesma energia que você vai ficar preso, estagnado, e você precisa voar, você precisa alavancar-se. Então, pessoas precisam ficar para trás. E tá tudo certo. Observe todas as coisas, colhe o que é bom delas. E elas com certeza vão ter colhido algo de bom para vocês. Outras pessoas vão surgir ao longo dessa caminhada e você vai conectar-se com elas até um determinado ponto, que esse distanciamento também vai ser necessário. E tá tudo bem. Logo, por que as pessoas se afastam de vocês? Porque simplesmente não se conectam mais com a sua energia. Ou você evoluiu, ou ela evoluiu. E mudaram de vibrações. E tá tudo certo. Fica em paz quanto a isso, sabe? Paz e bem. É isso, paz e bem. Siga a sua vida. Observe todas as coisas, escolhe o que é bom. Pega esse mantra e tenha ele enraizado em você, que diz o seguinte: hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E para que isso aconteça, pessoas precisam se afastar e pessoas precisam se aproximar. Tá tudo certo. Essa é a mensagem que eu tinha para contribuir aqui para vocês hoje. E espero que agregue valor à sua vida, que contribua para o teu processo evolutivo. Se fez diferença na sua vida, se você quiser fazer algum comentário aqui, esteja à vontade. E se também quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que vai dar valor a esse conteúdo, que vai agregar valor à vida dela, ótimo, beleza, eu vou ficar mega feliz, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Quero ser uma metamorfose ambulante. Quero ser uma metamorfose ambulante.